Graça e paz a todos, irmãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 4, fala algo muito esclarecedor. E preste atenção. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que esse homem reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará uma outra certidão de divórcio e a mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Isso aqui no livro de Deuteronômio, meus amados, isso mostra o pecado. Deus está expondo o pecado. Moisés tinha dado permitido carta de divórcio às mulheres por causa da dureza do coração dos homens. E para evitar delas serem apedrejadas se ela vir a se casar com outro homem. Então, aqui nós temos que prestar atenção numa coisa. Ela estava com carta de divórcio em mãos e ela veio, aqui diz, ela com a carta de divórcio em mãos poderá se casar com outro homem. Claro que isso é uma lei civil. É para evitar de apedrejamento da mulher. Ela com carta de divórcio em mãos, ela poderia se casar com outro homem. Mas isso não é uma lei espiritual. Vocês estão entendendo? É uma permissão dada por Moisés para que ela não fosse apedrejada. Tá? Então ela foi e casou com outro homem. Mas preste atenção nessa parte. O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Então notem, ela com carta de divórcio em mãos, era uma permissão dada. Isso aqui era o que? Uma lei civil. Ela poderia estar hábil a casar com outro homem, não precisava ser apedrejada. Tá? Então ela casou. Só que quando ela estava com carta de divórcio em mãos, até então ainda não era pecado. Porque o próprio Deus já se divorciou de Israel diversas vezes. Só quando ela vem a se deitar com o segundo marido, mesmo casada com ele, aí se contaminou. Aí gerou a morte. Aí gerou o pecado. Aí gerou o adultério. Sabe onde nós podemos ver isso? Vamos para o livro de Tiago agora, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém Deus tenta. Porque todos nós nascemos pecadores, meus amados. Tá? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Porque todos nós já nascemos pecadores. Sendo por esta arrastado e seduzido. Então, tem a cobiça, mas se você tem o desejo, não é o pecado. Mas quando você é arrastado por essa cobiça, tá? E seduzido por ela, então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Foi o que houve com essa mulher, que estava com cartas de divórcio em mãos, casou-se com outra pessoa, diante da lei civil, era permitido para evitar dela ser apedrejada. Mas quando ela se deitou com o segundo marido dela, mas ela estava casada, era permitido, gerou a morte, que era o pecado. Mesma coisa, um homossexual, ele tem desejo pelo mesmo sexo, mas ele encontrou Cristo. Na verdade, Cristo encontrou ele, né? E esse homossexual, ele entendeu que o pecado, a prática homossexual é pecado, ele não vai mais se deitar com outro homem. Mesmo ele sendo homem, ele não vai se deitar com outro homem. Ele sabe que isso aí é uma prática homossexual. E os homossexuais praticantes não herdarão o reino de Deus. Mas ele continua gostando do mesmo sexo. Gostar é uma coisa. Uma pessoa que é heterossexual, ele é casado com uma pessoa do outro sexo, né? E ele tem desejo por outras mulheres. Exemplo, acha as mulheres bonitas, atraentes, além da sua esposa, mas ele também acha
tem desejo por outras mulheres, desde que ele não cobiça essas mulheres. Então a cobiça tendo engravidado, quer dizer, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado. Desde que ele não deixe com que esse desejo sem ser da esposa dele seja arrastado, tá? E seduzido, então a cobiça tem engravidado, que gera o pecado, que gera a morte. Então, a pessoa que é casada, ela tem desejo por outras mulheres, mas desde que ele não venha se deitar com essa outra mulher, para que não gere o adultério, ter desejo não tem problema algum. É a mesma coisa quando Jesus estava no deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus, no final dos 40 dias, ele teve fome. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Jesus teve desejo? Sim. Jesus comeu, transformou as pedras em pães? Não. Tá? Jesus estava com fome? Sim. Então, meus amados, ter o desejo não é pecado. O pecado é você ser arrastado pela sua cobiça e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Por isso que a mulher de Deuteronômio, mesmo com carta de divórcio em mãos, mesmo ela ter casado com outro homem direitinho, quando ela se deitou com seu segundo marido, gerou adultério. Porque gerou a morte, que é o adultério. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.